Glória a Deus. Antes de começarmos, eu quero ler uma passagem. Não é sobre isso que vamos estar ministrando hoje. Mas eu quero ler uma passagem, irmãos. Obrigado, minha filha. Que está no livro de Salmos. Vamos tomando assento para que possamos estar atentos naquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Amém? Amém? A palavra do nosso Senhor Jesus, no livro de Ezequiel, ele diz assim, ó: Filho do homem, ponte de pé, porque eu falarei contigo. Não é para vocês ficarem em pé, não. E naquele momento, o Senhor estava falando com Ezequiel a ter um momento de reverência, para que Ezequiel pudesse entender. Eu quero ler apenas esse versículo, irmãos, porque é poderoso demais. Salmos 19, não vamos ministrar sobre isso. Versículo 1, 2 e 3. A pastora vai estar colocando aqui, e eu quero que entendam isso. Está dizendo assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Quero que entendam algo aqui. Firmamento, criação, tudo foi feito para que o nome do Senhor fosse contemplado. O sol, entendam isso, irmãos. O sol foi criado com um objetivo, qual? Arruma para mim, meu filho, por favor. Esse negócio aqui não está certo, não. O sol foi criado com um objetivo, qual? Aquecer, esquentar, sim ou não? A lua foi criada com um objetivo, qual? Iluminar. As estrelas foi criado com um objetivo, qual? Brilhar. A terra foi criada com um objetivo, qual? Onde está a extensão da criação do homem? As árvores foi criado com um objetivo, qual? Dar fruto. Presta atenção nisso aqui. Os anjos foi criado com um objetivo, qual? Estar na presença de Deus adorando-lhe. O firmamento foi criado com o objetivo, qual? Para que todo aquele que não crê, irmão, é só olhar para os céus e contemplar as obras das suas mãos. Agora vai uma pergunta. O homem foi criado por um objetivo, qual? Ser a sua imagem e semelhança do Deus vivo. O homem foi criado com o objetivo de estar na presença de Deus. Obrigado, meu lindo. Agora está certo a hora. Obrigado. E eu quero que entendam algo, no qual o propósito de Cristo ter vindo na terra, de fazer o homem voltar-se ao seu original. Sabe por quê? Porque quando o homem erra, ele sai do objetivo no qual ele foi. Nós temos que voltar ao original, adorar o Senhor, estar na presença do Senhor, ouvir a voz de Deus, vê-lo, contemplá-lo, entender aquilo no qual o Senhor quer para com as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito de sinais. Se nós entendemos os sinais, meus amados irmãos, que céus e terra proclamam, nós deveríamos de entender que o seu regresso também está perto.
deveríamos de entendê-lo. Os nossos corações têm que estar sempre direcionados ao nosso Senhor. Para isso nós somos criados. E por isso Cristo veio. Ele quer que nós venhamos voltar ao original, à criação, ao princípio, sem maldade, sem pecado, sem erro, sem falta de perdão, sem rancor. É o que mais destrói a criação. A falta de amor, a falta de perdão. Quero estar ministrando aos nossos corações nessa noite algo que é lindo e maravilhoso. Hoje, inclusive, Jesus é muito lindo, porque encontramos uma irmã da igreja e conversávamos um pouquinho a respeito, sem ela saber que isso iria acontecer de noite. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13, que fala a respeito de uma das igrejas. De umas igrejas na qual o próprio João escreve através de revelação do Espírito Santo e envia a Filipos. Uma das 7 igrejas da Ásia Menor, na qual nosso Senhor Jesus Cristo olhou e sabia que ali seria um dos berços do Evangelho e estenderia o Evangelho a todas as nações na face da terra. João, amada igreja, ele tem uma revelação que talvez eu e você não suportaria, por conta que João, ele está só, numa prisão. E eu quero que entendam isso. Muitas das vezes quando a gente está só, a gente vira reclamar: ninguém me liga, ninguém me ama, Jesus me abandonou, e não sei o que. Nós somos um poço de murmuração. João, ele estava numa ilha, sozinho, preso, dentro de uma cela, e lá ele adorava, ouvia a voz de Deus, conversava com Deus, e Deus revelava os seus propósitos. Presta atenção no que diz a palavra do Senhor. Essas são as palavras daquele que é. Eu quero que todo mundo fale isso, por favor. Não, eu quero Nova Versão Internacional. Não é? A parte B do versículo. O anjo diz embaixo: essas são as palavras daquele que é. Eu quero que toda a igreja diga isso, por favor. Essas são as palavras daquele que é. Isso é forte. Santo, cutuca o seu irmão aí. Santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta. Isso é lindo. Fala com o seu irmão: porta aberta. Que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés. Reconheçam que eu o amei, visto que vocês guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não esqueça desse versículo que vamos falar dele. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá.
escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Título dessa ministração, meus irmãos: nem toda porta fechada foi Satanás que fechou, e nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta fechada foi Satanás que fechou, e nem toda porta aberta foi Deus que abriu, né, minha irmã? A gente conversava sobre isso hoje. Irmão, existe algo muito lindo e maravilhoso aqui na igreja de Filipos. Por conta que o nosso Senhor, nós sabemos que quando João ele está preso, Deus revela a ele aquilo que iria acontecer. Deus está revelando na igreja hoje o que irá acontecer. Através de quê? Seu Espírito. Deus nos está direcionando para o regresso do Senhor. Cabe a mim entender e viver conforme os padrões daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a minha vida. Só que muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque eu quero ouvir a minha voz. Porque aquilo que eu quero para mim, eu acho que é bom. Só que deixa eu te falar uma coisa: nem tudo aquilo que você quer para você é bom. Não é? Uma vez eu falei aqui na nossa linda igreja que nem todo não é ruim, e nem todo sim é bom. Porque muitas das vezes Deus fala não para a sua vida, para te salvar, e Satanás muitas das vezes fala sim para te destruir. Então nós não entendemos os padrões daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos direciona. O que ele falou com Adão? Não coma desse fruto. Aí eu te pergunto, era ruim ou era bom? Aquele não teria evitado toda a catástrofe que há sobre a face da terra nos dias de hoje. Aquele não teria evitado muitas e várias mortes que houve desde o princípio da criação até os dias de hoje. Aquele não teria evitado a potestade de Satanás sobre a vida de muitos homens. Como assim, pastor? Explica. Porque todo aquele que está abaixo do jugo do inimigo, ele toma posse daquilo. Porque a própria palavra do Senhor diz: portanto todos pecaram e foram destituídos. Então Cristo que ele quer nos trazer novamente ao original, a entender a vontade do Senhor, não a minha. Porque muitas das vezes o próprio Ezequiel diz que o nosso coração, irmão, ele é enganoso. Nós temos um coração de pedra, que diz a palavra, e ele diz: arrancarei o seu coração e colocarei um coração de carne. É o que Deus está querendo para que nós venhamos entender os propósitos dele. Só que muitas das vezes nós temos portas fechadas. A gente começa a orar: Deus está repreendido em nome de Jesus, Satanás está fechando a porta. Não! Nem tudo que é fechado é Satanás, é Deus para te proteger, é Deus para nos cuidar. Só que isso nós não entendemos. Presta atenção no versículo 8, coloca para mim fazendo favor. Ele está falando assim, ó: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Essa porta seria uma oportunidade para mim e para você. Porta aberta, oportunidade, aquilo que Deus está querendo para com as nossas vidas. O que Jesus disse em João 6? Eu sou
a porta. Aquele que entrará e sairá e terá liberdade, porque em Cristo não existe escravidão, nós somos livres. Por isso, uma vez eu escutei um pregador dizendo algo muito interessante. Ele disse que chegou umas pessoas, um moço muito renome, muito conhecido, e ele chegou perto desse pastor e falou assim: pastor, eu gosto do senhor, eu gosto de ouvir suas pregações, mas eu vou na sua igreja não. Aí eu falei: mas por quê? Lá vocês não deixam a gente fazer nada. Mas como que não? Pode. Olha, pastor, é que de vez em quando, sabe, eu gosto de sair, beber uma cervejinha, sabe? Vocês não deixam. Eu falo: não pode. Pastor, de vez em quando, pastor, é que eu sou muito conhecido, sabe? Eu conheço muita gente e então eu fico com algumas mulheres e tal. Vocês não deixam? Não, pode. Claro que pode. Olha, pastor, vocês permitem essas coisas lá? Uai, tudo que você quiser lá, a gente permite, meu irmão, pode. Aí ele falou assim: aí está o X da questão, irmão. Então por que vocês não fazem? Porque ainda que eu possa, eu não faço, porque Cristo me libertou de toda a escravidão da terra. Uma pessoa que quando ela vai aos pés do Senhor, ela já não é mais escrava, ela é livre. Eu posso trair, posso, mas eu não faço, porque primeiro eu amo a Cristo, depois eu amo a minha esposa. Eu posso beber, posso, mas eu não faço, por quê? Porque primeiro eu amo o meu Senhor, e o vício não me domina. Poder? Pode, mas eu não faço, porque eu sou livre. Aí está a diferença, irmãos. Você quer fazer? Pode. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós deixamos de ser escravos e passamos a ser livres. Saímos das trevas e habitamos em meio à luz. Aí está a diferença. Só que hoje eu quero que entenda algo aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Hoje existem as pregações de tudo pode. Irmão, você é grande. Irmão, você é poderoso. Irmão, não sei o que. Nos colocar a nível de Cristo. Deixa eu falar uma coisa com você. Você não é nada. Ele é tudo. Tudo eu posso nele. Eu posso tudo nele. Sem ele, a palavra diz: sem ele, tudo que se foi feito não se faria, porque ele criou tudo através do seu poderio, da palavra e da glória das suas mãos, como está em Salmo 19, todo o capítulo. Os firmamentos, os céus declaram a glória das tuas mãos. Tudo que foi feito não seria feito se ele não quisesse. Você é grande? Não, você não é nada. Muitas das vezes nós nos colocamos em posição de Cristo. Nós não somos. Nós somos servos. Não passamos de servos. Podemos orar e as pessoas são curadas. Sim, amém. Como aconteceu com a filha da nossa irmã Ivonilde. Ela foi curada de câncer. Nós oramos por ela nesse lugarzinho tão humilde, simples, mas é onde Deus habita, na simplicidade onde Deus habita. É na verdade que Deus habita. Vamos ler novamente aquele versículo. Coloca lá para mim, fazendo favor, minha amada, linda pastor. Ele é santo. E o versículo 7. Ele é santo e... porque nele não habita mentira. Porque ele é o que é. Ele não veio, amado irmão, para falar assim: ó, vem para a igreja do jeito que você é, permaneça do jeito que você é, e assim você vai ter um encontro com Cristo. Não, com Cristo não é assim. Vem do jeito que você é, mas aqui Cristo te transforma. A igreja do Senhor, eu falo, isso aqui é um hospital. Como assim, pastor? Aquele que entra doente e encontra com a verdadeira, com a verdade, com o poder, com a glória, sai curado em nome de Jesus. Porque dele tudo se pode fazer sobre a face da terra. Só que algumas das vezes nós procuramos
portas que não é nossa. O que é que o nosso Senhor Jesus disse? Irmãos, isso aqui é lindo demais. A porta não é mais, é tão interessante que fala assim, ó, as portas do... Vocês prestaram atenção o jeito que é o versículo? As portas do... As. Não é a. E como que Cristo diz? Eu sou a. As do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é uma. É um corpo. É um corpo. É um corpo. Eu não posso estar fora do corpo. Eu tenho que estar abaixo à sombra do Onipotente, como é Salmo 91. Presta atenção, quando ele está falando, aquele que habita. Habitar significa morar, estar, permanecer. Ainda que 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei, mas é por conta que eu habito. Tem pessoas, meus irmãos, que não habitam. Vêm, mas não habitam. Querem estar, mas não permanecem. Aí isso é a diferença. E muitas pessoas hoje, eles querem alcançar a salvação da forma deles. E não é assim. O próprio Jesus, ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Falei aqui na sexta-feira e repito, Cristo Jesus, ele teve mais dificuldade de pregar no templo do que fora do templo. Cristo Jesus teve mais dificuldade de enviar Cornélio na casa de Pedro do que Pedro na casa de Cornélio. Quando Cristo fala com Cornélio assim, vai na casa de Pedro, ele se prontificou e foi, e mandou um servo dele na hora. E quando Cristo falou com Pedro, vai na casa de Cornélio, irmão, teve que ter revelação. Teve que vir um pano dos céus, vários animais mortos. E ele fala, mata e come. Senhor, eu não como nada impuro. Irmãos, se é o Senhor que está te mandando, Ele é a porta. Ele é a direção. Existe muito mais dificuldade, meus amados irmãos, que as pessoas de dentro recebam do que as pessoas de fora, por conta da sensibilidade do coração. Isso é algo muito forte. Por isso que em João, isso aqui é tremendo, hein? Tem gente que não gosta de ouvir isso aqui não, sabe? João 8,44, por favor. Havia um diálogo entre Cristo e os judeus. E os judeus estavam falando assim, o nosso pai é Abraão. Vocês têm que ler todo o capítulo 8. O nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus dá uma direção para eles, sabe? Olha só o que Jesus fala com eles. Não, pai de vocês não é Abraão, não. Pai de vocês é outro. Aquele que cuida de vocês é outro. Isso é forte. Por conta que ele expressa, meus amados irmãos, aquilo que aqueles homens não queriam ouvir. Ele diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da... Eu amo esse povo meu, que é um povo que estuda. Agora presta atenção em algo que é interessante, versículo 9. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Então nós estamos falando, meus amados irmãos, de uma diferença, de um caráter de viver muito diferente um do outro. Porque aquilo que Cristo veio ser é expressar às pessoas aquilo que Ele é, a verdade. Ele veio direcionar as pessoas a um caminho para a salvação. Por isso Ele diz, caminho, verdade e vida. Caminho, verdade, vida. Caminho é uma direção. Salmo 119, versículo 105. Luz e lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. Verdade, Ele é a verdade, não é que Ele tem, Ele é. Nós temos
mas ele não tem, ele é a verdade. E ele não tem a salvação, ele é a salvação. Então todo aquele que está em Cristo será salvo. Por quê? Porque em Cristo nós encontramos o verdadeiro caminho da salvação, a verdade. E quando nós vivemos a verdade, aí vai agora algo que ninguém vai gostar. O mundo vai te odiar, porque primeiro odiou a ele. E se odiou a ele, nós também seremos odiados. Por quê? Porque você vai expressar o seu caráter, vai ser aquele caráter completamente diferente do que aqueles que estão lá fora. E sabe qual que é chato o negócio? Existem muitos dentro do corpo de Cristo que são como Ananias e Safira, acostumados com a religiosidade. Eles acham que estando diante de Deus e fazendo algo para que as pessoas vejam, agradam a Deus. E Jesus em Mateus 6 ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua, porque no secreto onde que Deus te conhece e você começa a conhecer a Deus, é no altar. Como eu já falei aqui, no altar eu me esvazio e no altar eu me transbordo. Pastor do céu, explica isso. Porque no altar eu esvazio o Haroldo. No altar o Haroldo tem que morrer. O meu eu tem que ficar. Mas no altar Cristo transborda em mim. No altar a verdade entra em mim. No altar eu tenho uma intimidade com Ele. No altar eu entendo o que é vida. No altar eu entendo o que é morte e o que é viver. No altar ali está, sabe o que, irmão? O batismo, morte e ressurreição. Morro a mim mesmo e Cristo vive em mim. Aleluias! Glória a Deus! Então começamos a entender o que é porta aberta e o que é porta fechada. Muitas das vezes é Deus fechando porta e você está lá, irmãos, tentando entrar. Não vai, irmão. Sabe por quê? Por conta que Satanás muitas vezes ele está abrindo algo para te destruir. Então não o faça. Busca direção. Senhor, me direciona. E sabe algo que eu acho tão lindo? Onde a gente conversou um pouquinho aqui na reunião de homens. Gênesis capítulo 12. Esse cara era diferenciado. Deus fala com Abraão assim, ó: larga seus pais, suas mães, seus tio, cachorro, passarinho, gato, peixe, larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Saia do meio da sua parentela e vai onde eu vou te mostrar. E lá eu vou te abençoar, e tudo que você abençoar será abençoado, e tudo que você amaldiçoar será amaldiçoado. Isso é forte, isso é um poder enorme que Deus estava otorgando a uma pessoa. Isso é forte demais, irmãos. E sabe o que acontece muitas das vezes com as pessoas? Eles querem ser abençoados, mas não querem sair do comodismo. Ah não, pastor, é que meu pai tem de tudo aqui, sabe? Ele tem cavalo, e tem gado, e o trem aqui é bom demais, meu pai é rico. Mas meu irmão, seu pai é rico, mas você está em meio de um lugar onde que eu não posso te usar. Você tem que sair daí, para que nesse trajeto, será um lugar onde moldes. Nesse moldar, irmão, existem promessas. E o papai, quando promete, ele é fiel para cumprir. Isso está na carta de Timóteo. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nós sim, mas ele não. Ele prometeu e cumpriu. Só que sabe qual que é o problema do ser humano? É como hoje, fast food. Traz um sanduíche. Demorou 10 minutos, já está ligando. Meu irmão, o negócio está demorando. Mas cara, tem 10 minutos que você ligou, meu irmão. Hoje o trem tem que ser, você pega, coloca dentro do micro-ondas, daí 2 segundos, você já ligou e já quer aquilo. Deus prometeu a ele, depois de 25 anos, quase se cumpre a promessa do filho. Só que meio essa trajetória ele já tinha feito
uma das maiores más decisões que Abraão e Sarai e Sara já tinham tomado. Permitir, presta atenção, irmãos, jamais permita que a escrava tome o seu leito. Jamais. Jamais permita que a escrava tome posse da sua cama. Jamais. Porque leito, irmãos, é lugar de intimidade. Leito, irmão, é lugar onde você se expõe o seu mais íntimo. Agar entra no leito de Sara, e ali nasce um filho, onde também teve 12 príncipes, e hoje uma das maiores guerras que tem no Ocidente e Oriente. Os filhos de Israel com os filhos de Ismael. Não permita isso. Essa não foi a porta que Deus tinha deixado para Sara e Abraão. Cristo tinha dado uma promessa, e quando Deus promete, aguarde, espera, não se apressure nas suas decisões, porque quando nós queremos apressurar nas nossas decisões, nós abrimos portas que não foi Deus que abriu. Então, irmãos, nós temos decepções. A gente fala, Deus me abandonou. Não, nunca te abandonou. Você que saiu dos caminhos dele. Nós saímos dos caminhos dele. Como está em Lucas capítulo 4, versículo 1, ministrei isso. O Espírito Santo estava com Jesus, sim ou não? Ele estava cheio de Espírito, sim ou não? E a palavra diz que ele foi arrebatado para o deserto. Tem muitas coisas que é Deus que nos leva no deserto para nos tratar, e muitas coisas nós vamos para o deserto com as nossas pernas, com os nossos pés, e ali a gente reclama. Deus, mas está acontecendo tudo de errado comigo. Não, mas é por conta que você saiu da minha presença. Essas são portas. São portas que se abrem, portas que se fecham. Tenha discernimento naquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas. Nós sabemos que Jesus está para voltar, mas nisso nós não temos preocupado. Nós temos mais preocupação, isso está em Lucas capítulo 12, se não me falha a memória. Teve um homem rico que foi e se enriqueceu, e encheu seus celeiros. Ele pensou, onde eu coloco a minha riqueza? Ele constrói outro celeiro maior e vai enchendo. E Jesus falou assim, não sabe ele que à meia-noite desse dia virei e o levarei. Desfrute, irmão, da sua família. Desfrute dos seus filhos, desfrute do seu marido, desfrute da sua esposa, porque o dia dele ser levado pelo Senhor, você não sabe. Nós não sabemos, mas nós procuramos em acumular aquilo que daqui 100 anos você não sabe quem vai desfrutar. Outro dia eu falava isso aqui, eu tenho a minha casa, para a honra e glória do Senhor. Eu e a pastor, nós trabalhamos demais naquela oficina para conseguir a nossa casinha. Nossa Deus, foi de 7 da manhã, 8, 9, 10 da noite, o treino não foi fácil. Nós conseguimos a nossa casa, glória a Deus. Mas me fala, daqui 100 anos, quem que vai morar lá, irmãos? Me fala. Talvez nem meus filhos. Nós não sabemos. Então nós desperdiçamos aquilo que temos, correndo atrás daquilo que nós não temos. Perdemos o que mais amamos, correndo atrás daquilo que nós ainda não conseguimos possuir. Perdemos os nossos maridos. Por quê? Por conta que nós não entendemos que o nosso coração tem que estar perto dos nossos maridos. Perdemos as nossas esposas, porque nós achamos que nós somos senhores dela e elas têm que nos obedecer como escravas. E não é isso que Jesus quer. Não é. Se eu quero que a minha esposa me ame, o que eu tenho que fazer? Irmãos, eu tenho que amar ela. É um bumerangue. Eu acho que ela gostou da ideia. Voltamos aqui, irmãos. Presta atenção. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Coloca para mim, fazendo favor. Nós estamos falando de espírito.
Dons do Espírito, que o Espírito Santo do Senhor, ele tem que estar conosco. Todo Gálatas capítulo 5 é maravilhoso, porque está falando dos dons e dos frutos do Espírito. Nós temos que buscar aquilo que não é perecível sobre a face da terra. Presta atenção nisso aqui. Por isso digo, vivam pelo... E de modo nenhum satisfarão o que? As carnes, porque existe uma luta hoje na face da terra. E qual é a luta, irmãos? Espírito e carne. É a maior luta que temos, espírito e carne. Só que quando nós voltamos em João capítulo 4, o que Jesus falou com a mulher samaritana? Chegará o dia em que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, Ele manifesta. O poder dele manifesta. Só que então existe algo, irmãos, estou terminando. Existe algo sobre as nossas vidas em que nós às vezes não entendemos. É viver aquilo que Deus não queira que nós venhamos viver. E quando eu vivo aquilo que o Senhor não queira que eu vivo, irmãos, Ele te observa. Salmo 113, Ele te observa. Que ele diz que dos céus ele se inclina a contemplar céus e terra. Apóstolo Paulo diz que ele estava acima do terceiro céus. O Senhor está acima de tudo e todas as coisas. Isaías capítulo 55. Os pensamentos dele são maiores, são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Por isso Cristo ele desce. Nós não poderíamos subir. Aí o que ele faz? Ele vem. Porque nós não poderíamos alcançar aquilo que seria inalcançável diante dos olhos do Senhor. Mas Ele desce para que venhamos alcançar aquilo que se havia perdido. Aquilo que se havia perdido, Ele nos permite achar. Irmãos, busca o Senhor como a mulher, ela buscou a dracma perdida. Busca até encontrá-lo. Acenda a sua candeia, irmãos. Acenda a sua candeia. Outro dia nós estávamos falando. A candeia era tão linda que ela não iluminava como essa aqui. Ela iluminava um pouco espaço. Ela não iluminava toda uma casa, mas ela iluminava um espaço mais menor. Então você tem que iluminar, acender sua candeia e procurar de dia e de noite. Procurar o Senhor de dia e de noite. Mantém na sua candeia azeite. Mantém o pavio. Mantém o fogo. Presta atenção. Recipiente da candeia, eu e você. Azeite da candeia é o Espírito Santo, unção. Pavio da candeia, Cristo Jesus. Carta aos Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pavio entre Deus e nós é Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador, irmãos. E o fogo da candeia é o que? É o Espírito Santo, o próprio Espírito, porque ele purifica-nos de todo pecado. Então existe, irmãos, esse momento das nossas vidas de manter-nos com a candeia. Temos que estar sempre atentos e alertas para aquilo que o Senhor queira para as nossas vidas. Temos que estar alertas. Nós não podemos brincar com aquilo que nos foi dado. E eu quero estar terminando. No versículo 10 ele fala assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Ele está falando, que eu até anotei aqui, o que seria guardar a palavra do Senhor. No grego, irmãos, a palavra vem a respeito de submeter, e eu amo essa palavra submeter, submissão. As pessoas acham que submeter é ser um escravo, não é. São pessoas que não têm o conhecimento do original da palavra. A palavra do Senhor Jesus disse que o quê? Que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido. Não é ser escrava do marido. Não é. A mulher, ela simplesmente está na mesma visão. A submissão ela é com amor.
Escravidão, irmão, é Satanás que faz isso com a vida das pessoas. A mulher, ela é amada e ama. Isso é submissão. É uma mesma direção. É o mesmo caminhar. Não é, mulher, vai limpar a casa. E a mulher vai. Não, irmãos. Isso é um camarada que não tem nem senso de humor. Não é assim que funciona. É amar. É com amor. É com direção. É com direção. Mas aí também vira o negócio. A mulher tem que amar o seu marido. É amor. É os dois estarem juntos. Tem mulher que fala, eu sou independente e eu mando na minha vida. Que birruga que é essa, mulher? Você é besta aí. Você quer ficar sozinha? Então vamos morar sozinha. Aí você vai ser independente. Então para que você quer uma pessoa do seu lado? Não, irmãos, é tudo baixo o mesmo propósito do Senhor. É amor, a graça, submissão, direção do Senhor. Amém? Então presta atenção. É tudo o que seria estar numa mesma visão, e numa mesma direção, e numa mesma obediência. É carinho um para com o outro. Agora eu quero que entendam algo aqui que é muito interessante, que está na palavra do nosso Senhor, na segunda carta dos Tessalonicenses. Coloca aí para mim, fazer um favor. Segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1, e já vamos estar terminando. Diz assim, seria do 1 ao 9, mas eu acho que está um pouco grande. Segunda Tessalonicenses, é isso aí. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. É isso mesmo. Isso, quer por profecia, quer por palavras, quer por cartas, supostamente vinda-nos como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado um homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu andava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganosas. Aleluias. Aí está um espírito de engano sobre a face da terra. E eu quero estar terminando aqui, irmãos, com o versículo 8, que eu amo esse versículo. Sabe qual que é um dos maiores poderios do Senhor? É a verdade, a sua santidade, viver uma retidão. Isso, nos dias de hoje, muitas pessoas não há de suportar. Porque viver da maneira que eu quero viver para a minha vida, às vezes é mais fácil. Viver o direcionar do Senhor às vezes não é agradável. É difícil, pastor, você falar comigo para eu viver correto em um mundo, meus amados, onde a corrupção tenha sido tão grande. Mas é possível. É possível, meus amados, nós vivemos os princípios do Senhor onde não há princípios. É possível nós sermos luz onde não tem luz. É possível nós sermos direção onde tudo está sendo caminhos traçados e cruzados. É possível. Porque o próprio Senhor Jesus, o versículo 8, ele diz que naquele dia, presta atenção, naquele dia que será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Autoridade, poder
e glória. Eu quero pedir aos meninos que se sentem. Emily, senta. Obrigado. Então, irmãos, presta atenção em algo que é interessante. O que seria sopro? Poder. Deus fez o homem, criou o homem, e o que ele fez para que o homem tivesse vida? Soprou. Vida. Onde tem morte. O Senhor Jesus será a nossa vida. Naquele dia o Senhor descerá com seus anjos, e a verdade será exposta. A iniquidade, o perverso, irmão, será abatido, como se abate um animal. E o poder do Senhor, irmãos, será manifesto. Coloca para mim, fazer um favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E eu quero falar contigo neste momento. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O versículo 20 diz assim: eis que estou à porta. Não tira o 11 não. Eis que estou à porta e bato. Só que ele fala assim: todo aquele que ouvir. Ouvir não é escutar. Ouvir uma coisa, escutar é outra. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. E diz que Ele entrará e ceará, intimidade, mesa, comunhão. Cristo e nós, comunhão. Ceia do Senhor, sacrifício. Um enxerto entre o nosso corpo e o corpo de Cristo. Pão partido. Versículo 11, ele está falando aqui, presta atenção em algo, irmãos. Venho em breve, retenha o que você tem. Não é o que você vai ter, é o que você tem. Presta atenção. Para que ninguém tome a sua, já é nossa. E quem é que tem coroa? É depois de um sacrifício, depois de um esforço, então nós temos a recompensa. Exemplo. Quando nós estamos em um jogo, exemplo, aquele que ganha, ele tem uma medalha, ele ganha algo. Ou seja, que a coroa do Senhor, ela não vai ser simplesmente por ganhar, vai ser por um esforço nosso caminhar na verdade que é Cristo. Mas ele está falando que nós já temos, só que nós temos que ter cuidado para não perdê-la. Nós temos que ter cuidado para não perdê-la. Presta atenção em algo aqui, meu irmão. Venha em breve, retenha o que você tem. E o que é que nós temos hoje que nos dá livre acesso ao Pai? O Espírito Santo. Não perca ele. Cuide dele, meus amados irmãos, como que se fosse a última coisa valiosa sua que você teria sobre a face da terra. Não perca isso. Porque o Senhor Jesus Cristo está falando que nós temos. E se eu tenho, é meu. Só que nós temos que ter cuidado, porque tem muitas coisas que nós temos e nós perdemos. Por quê? Por conta que nós não colocamos valor naquilo que temos. Vocês já prestaram atenção? Que tem determinadas coisas que nós ganhamos, nós não temos valor. Nós damos valor quando nós trabalhamos para conquistar, mas não quando nós ganhamos aquilo. E tem pessoas que falam assim: ah não, toma isso aqui, eu ganhei, eu não gostei não, toma para você. Só que para a pessoa que te deu aquilo, foi muito sacrificado, foi muito difícil, não foi fácil. Assim é o reino. Muitas das pessoas hoje têm, mas perderão, porque não dão valor àquilo que ganharam. E o Senhor Jesus, Ele nos deu, presta atenção, me dá medo, Hebreus capítulo 4, porque está falando que
será, irmãos, um julgamento tremendo por aqueles que não deram valor na salvação, no Espírito, no sangue do Senhor. Nós temos que dar valor nisso. Nós temos que buscar o Senhor com todo o nosso coração, corpo e alma. Nós não podemos perder a oportunidade de perdermos a nossa coroa, porque coroa não é dada a qualquer um. Coroa é dada para os filhos. João 1,12, coroa é dada para os filhos, não é para qualquer um. Não perca aquilo que o Senhor te deu, porque Ele conquistou, mas nós ganhamos. Nós temos livre acesso ao Pai por conta do Filho, não por conta dos meus méritos de obras. Tiago diz, não é por obra, não é por obra, bem o faz. Não é mais do que obrigação nós termos boas obras, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não é por obras, é por búsqueda a presença do Senhor, é por buscar a face do Senhor. E deixa eu te dar um conselho. Hoje, no mundo atual, nós temos tempo para tudo. Não é verdade? Às vezes nós falamos assim, eu queria que o dia fosse 24 horas para eu poder trabalhar mais. Não, é 12. E nem 12. O dia é 24 horas, mas o nosso tempo de trabalho é 8. Sabe por quê? Porque você é limitado. Nós somos limitados. E sabe o que a gente faz com as outras horas? Não buscamos do Senhor muitas das vezes. Às vezes nós esquecemos de Deus quando as coisas estão muito ruins. E é por isso que muitas pessoas não saem do deserto, não saem dos momentos ruins, porque no dia que sair, abandona o Senhor. Isso não é bom. Isso não é bom. Irmãos, lutem para não perder a coroa. Lutem para não perder aquilo que o Senhor tem te dado. Cuidado com a porta. Nem toda porta aberta foi o Senhor que abriu, cuidado. E nem toda porta fechada, irmãos, foi Satanás que fechou. Algumas das vezes foi o Senhor que fechou, para que você não pereça. E algumas portas abertas, irmãos, são portas de perdição. Cuidado. Nós temos um ditado daquilo que vem fácil. Vai fácil. Nós temos esse ditado. Então muito cuidado. Tenham discernimento. E outra coisa, buscai o Senhor, como diz na 1 Tessalonicenses, buscai o Senhor sem cessar. Orai sem cessar. Buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor. Eu quero convidar você que fique sobre os seus pés. E nessa noite, irmãos, eu quero estar orando pela sua vida. Está derramando a graça do Senhor sobre nós. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero convidar você, irmãos, que esqueça da sua direita, esqueça da sua esquerda, esqueça da janta, mas agora mesmo se centre no pão da vida. Se centre em Cristo. Fala: Senhor, eu não quero perder, Pai, a salvação, porque, Senhor Jesus, o Senhor diz, Pai amado, que eu terei um novo nome. Um novo nome, Senhor. Senhor, eu sei que um dia eu sairei da terra, Pai, e eu quero estar contigo, Deus. O Senhor é a minha porta, Pai.
Eu quero permanecer no teu aprisco, Senhor. Quero fazer parte, Senhor Jesus, do teu reino. De um reino, Pai amado, poderoso, de um reino vindouro, onde a tua graça e o teu poder será manifesto, Deus. Clamamos, Senhor, por misericórdia por aqueles que ainda não te conheceram de verdade. Clamamos, Senhor, por misericórdia por aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram o privilégio de experimentar-te a Ti, Senhor. Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor venha revelar o Teu poderio, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos olhos, perdoa os nossos ouvidos, perdoa os nossos lábios. Queremos com os nossos lábios, a partir de hoje, queremos proclamar a tua glória. Com os nossos olhos queremos ver o teu poder. Com os nossos ouvidos, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Com as nossas mãos queremos te adorar, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adora Ele, igreja. Adora Ele. Adora Ele. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu te coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Que era ali
Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor amado, eu venha ser transformado o meu caráter. Que as minhas vestiduras, ó Pai, sejam vestiduras celestes. Senhor Jesus, direciona-me, ó Pai, como diz a tua palavra, ó Pai, na palavra de exortação. Estamos sem força, mas a nossa esperança está em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa direção. Por isso, Pai, nessa noite, Pai, nós colocamos todo o nosso coração diante de Ti, Senhor, e clamamos a Tua presença, clamamos ao Teu Espírito, clamamos a Ti, Pai, para que venhamos, Pai celestial, ser conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Por isso, Senhor, troca as nossas vestiduras, troca vestiduras, coloca vestiduras brancas, alveja a Tua igreja no sangue do Cordeiro, troca as vestiduras, alveja a Tua igreja no sangue do Cordeiro, adora Ele, igreja. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Aquele cujas vestiduras nessa noite foi trocadas, dá-lhe um glória.